Graça e paz, irmãos. Como nós fazemos todo o terceiro domingo do mês, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Dessa feita, nós faremos a leitura no capítulo de número 5. Ezequiel, capítulo número 5, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, versículos de 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, outra terça parte, e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas das tuas vestes. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, humildemente nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, reconhecendo, meu Deus, a nossa fragilidade e a nossa pecaminosidade, reconhecendo, Senhor, a necessidade que temos de orientação da Sua parte, reconhecendo, meu Deus, que precisamos ouvir a Sua voz. E por isso, meu Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo aqui presente. Fala, Senhor, conosco hoje à noite. Dá-nos ao Senhor clareza de raciocínio para podermos entender a Sua palavra, mas principalmente, Senhor, dá-nos corações ensináveis, corações que estejam realmente dispostos a ouvir, entender e atender a Sua palavra. Por isso nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos fale poderosamente hoje à noite. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vivemos uma época marcada no mundo pela indiferença espiritual. Os filósofos têm chamado isso de niilismo. O niilismo, na verdade, é uma crença de que as coisas não possuem valor último, que no final das contas as coisas não têm muito sentido e nem existe esse destino transcendente que as pessoas pensam por aí. As pessoas hoje, meus irmãos, não se preocupam com a possibilidade, por exemplo, de um juízo final. Elas não acham que essa ideia é uma ideia ultrapassada e, consequentemente, é uma mentalidade antiga e que, por isso mesmo, por causa dessa religiosidade, eles acham que isso aqui é completamente inútil. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche foi o grande influência nesse pensamento. Nietzsche, meus irmãos, trouxe uma frase que ficou bem conhecida. Ele disse: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. A ideia dele de que Deus estava morto não é que era uma ofensa direta a Deus, mas ele disse que a sociedade estava vivendo como se Deus não existisse. Que a cultura ocidental, na verdade, perdeu a sua última referência. Perdeu a referência de justiça, de verdade, de sentido. Por conta disso, ele diz, Deus não estando presente na sociedade, consequentemente o fundamento da sociedade se desfez. Por conta disso, a nossa sociedade não possui mais valores absolutos de moral, não possui mais valores absolutos de julgamento. Nesse sentido, tudo eles não tem sentido. Tudo que vive-se agora, vive-se para o aqui e para o agora, sem pensar muito no futuro. As coisas que as pessoas querem, elas querem agora. E no final das contas, não existe mais uma verdade que os oriente. Eles se encontram completamente perdidos, onde cada um segue o seu próprio caminho. Uma sociedade, meus irmãos, que perde a consciência de propósito e que perde a consciência de consequências,
ela começa a se enfiar numa enrascada, porque ela começa a se desmontar. Isso tem efeitos sociais severos, meus irmãos, porque começa a se produzir a falta de senso de responsabilidade. As pessoas não se responsabilizam pelo que elas fazem. A justiça, ela começa a se tornar relativa. A vida se reduz basicamente a uma busca de prazer, de sensações e de satisfação pessoal. O Império Romano viveu isso de forma mais tardia, mas viveu. E quando viveu isso, vivendo no seu excesso de luxo e na falta de virtude, eles findaram tendo um tecido social rasgado e eles veio abaixo. O consumismo e o individualismo hoje é a expressão concreta do niilismo. E nós vemos as pessoas vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã. E nessa vida, nessa busca insensível e insensata pelo prazer, ele se esquece de que existem consequências para os seus atos. O povo de Deus não pode abraçar o niilismo, mas tem abraçado. De alguma maneira, as igrejas evangélicas têm vivido no aqui e no agora, buscando somente sensações, buscando somente impressões, sem avaliar as suas próprias vidas, as suas próprias existências e, consequentemente, sem avaliar como as suas vidas estão os conduzindo para uma perdição completa. As pessoas vivem a enganar, trapacear e explorar uns aos outros, e o pior, por causa do niilismo, nem sentem mais remorso por viverem assim. Elas vivem as suas vidas lá fora, como se Deus não existisse, e frequentam a igreja no domingo, somente porque já se acostumaram a fazer isso. O juízo de Deus, meus irmãos, é o que há de mais certo nas Escrituras. Se tem uma coisa que a Escritura assevera com toda qualidade, é que Deus irá julgar os homens. Mas como os homens podem ter a perspectiva de um juízo, quando seus próprios corações estão envoltos nesses pensamentos e não se preocupam com as consequências da sua vida? Hoje à noite, meus irmãos, nós somos convidados a pensar que tudo em nossas vidas tem consequência, que cada uma das nossas decisões tem consequências, e a forma como nós vivemos tem sim uma consequência final, e que de alguma forma nós precisamos pensar que cada um de nós vamos prestar contas diante do nosso Deus, e de que essa vivência nihilista de simplesmente esquecer o futuro, na verdade é a pior maneira de se viver, porque se deparará com um futuro terrível, querendo ou não. O texto nos convida, meus irmãos, a pensarmos no severo juízo de Deus. O texto que nós acabamos de ler, escrito por Ezequiel, ele é um profeta lá do período babilônico, profeta do exílio. Ele foi levado junto com os judeus cativos, e junto com o profeta Daniel e o profeta Jeremias, profetizam para um povo que estava num momento muito difícil, mas que mesmo assim não tinha se dobrado ao Senhor em arrependimento. Diante do Senhor, arrastando esse povo para o exílio, eles continuavam duros, pensando que Deus iria livrá-los. Por isso mesmo, Jeremias, ainda em Jerusalém, proclama dizendo: não se enganem, vocês vão continuar muito tempo aí. Mesmo já tendo um grupo sendo levado para a Babilônia, Jeremias precisou escrever uma carta para dizer: mantenham-se aí, arranjem emprego, quem tiver de casar, case, porque ninguém volta cedo. Mas eles pensavam: Deus não vai deixar a gente no cativeiro, Deus vai mandar o Egito, e o Egito vai livrar a gente. Não só ele, Daniel está também no exílio. Daniel é levado ainda garoto, mas ele é a voz do Senhor dentro do palácio de Nabucodonosor. Mas no meio do povo que tinha saído de Jerusalém e ido para a Babilônia, estava Ezequiel. Ezequiel é convocado, meus irmãos, no capítulo 1, em meio a uma apoteose de poder. Deus se apresenta de forma magnífica, sentado no seu trono, um trono que acompanha o seu povo e que governa tudo de forma móvel, que vai junto com o povo. Diante da grandeza da revelação do Senhor, o Senhor dá a Ezequiel uma missão difícil: pregar para um povo que não quer ouvir, pregar para pessoas que não estão nem aí para isso. E ele vai pregar pela ordem do Senhor, mas por causa da dureza do coração das pessoas, Deus vai dizer para Ezequiel que os seus sermões seriam muito mais sermões práticos do que necessariamente palavras. Por isso, os primeiros sermões que ele vai pregar são sermões de encenação. Os capítulos 4 e 5 nos trazem esses sermões. Os capítulos 4 e 5 vão nos trazer, meus irmãos, uma série de sermões dele, bem práticos, mas que de alguma forma estão lá apresentando qual era a vontade do Senhor. Primeiro, o Senhor mandou que ele fizesse uma espécie de maquete da cidade no tijolo. Ele faz essa maquete do tijolo e o Senhor manda cercar
com tudo quanto é tranqueira, colocasse um bocado de coisa ao redor da cidade. O que ele queria mostrar no início do capítulo 4 é que Deus iria cercar a cidade de Jerusalém. Ele começa então a dar a encenação de ficar um período de um lado, deitado de um lado, depois ficar um período deitado do outro, para mostrar o tempo que Deus iria fazer com que o povo ficasse nessa situação. O Senhor dar uma terceira ordenança para ele, para que ele fizesse a sua comida com o pior que existia de material. Uma mistura de um monte de semente. Para piorar, Deus mandou que ele fizesse essa comida como um pão assado em cima de esterco de gente. Ele pediu misericórdia ao Senhor e Deus permitiu que ele pudesse fazer em cima de esterco de vaca. Mas mesmo assim a ideia era que eles iriam passar fome e comer uma comida nojenta. Deus estava anunciando que haveria um cerco. Deus estava anunciando que esse cerco ia ser longo, que eles iriam ser destruídos no processo, que eles iriam sentir fome e angústia no meio desse período. O quarto e último sermão que ele vai pregar está aqui nos versículos de 1 a 4. Agora, meus irmãos, ele não vai falar simplesmente do cerco em si, mas agora ele vai falar de como o Senhor estabelecerá o seu juízo. De como o juízo do Senhor será severo. A partir do versículo 5, ele vai falar por que o Senhor está exercendo esse juízo sobre o povo. Mas agora vem a última encenação. Por isso nós precisamos lembrar de como está o profeta. O profeta está deitado no chão. O profeta está comendo aquela comida nojenta. O profeta está de frente para aquele tijolo sitiado, que exemplifica a Jerusalém. Tem inclusive uma vasilha o separando da cidade para mostrar o rosto duro de Deus, de não se compadecer desse povo. Agora, a partir do versículo número 1, ele vai nos fazer agora a imagem de cabelos, usando seus cabelos. E nesse momento ele vai exemplificar exatamente o juízo severo de Deus. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite. O severo juízo. 3 características aqui no texto. A primeira é que o juízo de Deus, ele é justo. A balança do Senhor pesa corretamente. Ele começa no versículo 1 com a ordenança direta da parte de Deus. Notaram? Ele começa chamando tu, ó filho do homem. Sempre que o Senhor tem uma palavra nova para dar para o profeta, ele o chama de filho do homem para lembrá-lo da sua insignificância, para lembrá-lo que ele é um mero criado, que ele está lá somente a serviço e como criatura está muito abaixo do seu Criador. De maneira que ele aqui tem que exemplificar na prática os sofrimentos que o povo iria passar. E a ordem que o Senhor dá, meus irmãos, é interessante. Primeira coisa que o Senhor diz: toma uma espada afiada. A gente às vezes fica pensando, mas que tipo de espada é essa? É uma espada comum, a palavra literalmente é uma espada. Não tem nada diferente. A única coisa que o Senhor qualifica aqui é que ele deveria pegar uma espada bem afiada. E o motivo está na continuação do texto. É que a espada haveria de ser utilizada como uma navalha. Ele precisava de uma espada, mas tinha como fazer de outro jeito, não tinha? Deus podia ter simplesmente dito para ele, pegue uma navalha. Uma navalha já estava pronta, afinal de contas já estava tudo certinho, era até mais fácil para o serviço que ele precisa fazer. Ou então o Senhor podia ter dito, não, pega pelo menos uma faca, um negócio canivete, uma coisa menorzinha, e dê uma afiada nele aí que já funciona. Mas uma espada é difícil de manusear, um negócio comprido. Eles não, mas ela precisa estar afiada. Lembre-se que como ele não falava, tudo isso era encenado. E sempre tinha pessoas ao redor para ver a novidade que o profeta estava trazendo. E chega o grupo pela manhã para ver o que é que o profeta está fazendo naquele dia. Lembre-se, eles estão há vários dias vendo o profeta sempre deitado do mesmo lado, comendo aquelas porcarias. Eles estão vendo todo dia fazendo a mesma coisa. E do nada o Senhor diz, hoje você vai trazer uma espada. Imagina o profeta chegando com uma espada, e como a espada precisa ser afiada, o texto diz que ele deveria tomar essa espada, e ela tinha que ser bem melhor afiada, porque uma espada afiada não serviria para fazer o que ele está fazendo aqui. Se você já afiou por alguma vez alguma faca, sabe do que eu estou falando. Porque ele vai usar essa espada como uma navalha para cortar o cabelo e cortar a barba. Meu irmão, se com barbeador a gente já se rasga todinho, imagina ter que fazer esse serviço com uma espada. Aquele negócio difícil, não é? Ele deveria não só tirar a barba com a espada, ele deveria raspar a cabeça com a espada, notaram? Ele deveria fazer duas coisas. Primeiro, raspar a própria cabeça com a espada. Em segundo lugar, ele deveria raspar a barba com essa espada.
Eu quero que os irmãos se lembrem de que esse ato de raspar a cabeça era um ato difícil de ser realizado entre os judeus. Eles tinham muita dificuldade. Em primeiro lugar, porque isso significava humilhação. O rei dos amonitas, Amon, quando quis humilhar os mensageiros de Davi, raspou metade da barba e metade do cabelo deles e cortou metade da roupa e os mandou de volta para Davi. Isso trouxe uma raiva tão grande de Davi que Davi avançou contra ele, porque a humilhação foi tão grande que os homens estavam com vergonha de aparecer na frente dos outros, porque sua barba estava raspada, a ponto que Davi permitiu que eles ficassem escondidos por meses, até a barba voltar a crescer e o cabelo voltar a crescer para eles saírem na rua. Tamanha era a humilhação de ter a cabeça, de ter a barba raspada. Não só isso, às vezes a barba e a cabeça eram raspadas em símbolo de luto, de sofrimento, de muita angústia. Quando alguém estava muito angustiado e muito sofrimento, ele raspava a cabeça como símbolo desse sofrimento. Raspava a cabeça e jogava cinza sobre a cabeça, numa prova clara de que ele estava sofrendo e que os seus sofrimentos o tinham trazido à humilhação, e uma humilhação tal a ponto de que ele tinha tirado a beleza dele, que ele tinha retirado os seus cabelos. Mas existia uma outra maneira também de por que raspar a cabeça e a barba. Porque às vezes alguns tinham voto de nazireu. E no voto de nazireu você precisava deixar o cabelo e a barba crescer e não podia tocar nenhum tipo de navalha no cabelo, nessa barba. Mas ao final do voto, ele deveria tirar o cabelo e usar o Senhor. Na verdade, meus irmãos, o que o texto está nos apontando aqui, não é necessariamente um voto de nazireu, mas lembre-se que Ezequiel, ele é um sacerdote. Imagina do nada você ter um sacerdote, um homem cuja barba era o seu respeito, um homem cujo cabelo grande era o seu respeito, era assim que ele se apresentava. Do nada chegou na frente de todas essas pessoas, pega uma espada e começa a afiar essa espada. A grande pergunta é: o que ele vai fazer com essa espada? E do nada ele começa a arrancar o cabelo com essa espada, e ele começa a arrancar a barba com essa espada. Tamanho a dificuldade das pessoas entender aquilo, porque aquilo era assustador para eles. Como alguém está se humilhando a esse nível? Que tipo de humilhação é essa que ele está passando? Na verdade, meus irmãos, o profeta Isaías já tinha prescrito de que a raspagem da barba seria um prenúncio exatamente do juízo de Deus, de que o Senhor iria como que raspar a barba de Israel e o seu cabelo. A imagem, meus irmãos, por isso não pode ser produzida por uma navalha, porque não é uma navalha, não é um ato de embelezamento que está acontecendo, não é sequer um ato de nazirato que está acontecendo. O que está acontecendo é uma ação divina de juízo, porque o instrumento que está sendo usado para raspar o cabelo e a barba dele é uma espada. Quando nesse momento o Senhor está dizendo que está executando um juízo, e um juízo tão severo sobre Israel, que vai trazer sofrimento, luto e vergonha absoluta, que eles deveriam enfrentar a maior vergonha das suas vidas, e que por isso todas as pessoas presentes, ao verem um sacerdote com a barba raspada e com o cabelo raspado, ficaria estarrecido diante de tanta vergonha que aquele homem estava passando. O Senhor iria usar uma espada, o Senhor iria usar o exército da Babilônia. E o que o Senhor está mostrando aqui é que o juízo dele iria alcançar essas pessoas, trazendo sobre eles não só sofrimento, mas também uma vergonha extrema. Deus está dizendo: a espada é minha, e eu vou usar a Babilônia como espada para envergonhar vocês. Para envergonhar vocês. Mas nesse momento, queridos, nós vemos uma outra coisa que ele precisava fazer. Porque não era só raspar o cabelo e a barba, versículo 1. O texto diz que ele deveria tomar uma balança de peso e repartir o cabelo conforme o peso. Você está pensando naquelas balanças de cozinha, não é? Tudo bonitinho, digital, fica Ezequiel apertando os botãozinhos para zerar. Não, eram umas balançazinhas de precisão. As balançazinhas dos pesos que eles usavam naquela época. Mas uma coisa interessante que o texto nos diz é que ele deveria recolher o cabelo todo, está vendo? Então não era só uma questão de raspar. Naquele momento, meus irmãos, ele era a vergonha de Israel. Naquele momento ele era a própria humilhação de Israel.
e que cada um desses fios de cabelo representava agora cada habitante de Jerusalém. E ele pega esses cabelos e junta tudo, e ele diz: você vai dividir em 3 pacotes. Mas não é simplesmente dividir por tamanho, está vendo? Não é uma questão de dizer, olha, está mais ou menos do mesmo tamanho. Ele diz, não, pese. Coloque numa balança e pese todos os 3 e faça com que cada um deles tenha o mesmo peso que o outro. E isso, meus irmãos, é um anúncio bonito, mas ao mesmo tempo severo do juízo de Deus. Porque o Senhor está dizendo é que Ele vai pesar, na verdade, cada um deles, e que Ele vai dividir cada um deles de forma justa. O que a balança representa, na verdade, é a equidade do Senhor. É um Deus que julga e julga retamente. A imagem de pesar nos lembra Daniel, capítulo de número 5. Quando Belsazar estava na sua festa e apareceu uma mão escrevendo na parede. E a tradução que Daniel deu, lembre, Daniel é da mesma época de Ezequiel, é que o Senhor tinha pesado o reino da Babilônia e que tinha o encontrado em falta. O pesar dava ali a ideia de que o Senhor estava julgando o povo, que Deus estava colocando tudo em uma balança e pesando. Nesse momento ele está dizendo, eu estou dividindo o povo e pesando em balança para que eu faça as coisas de maneira o mais justa possível. A equidade do Senhor, meus irmãos, estava colocando o pecado no seu devido lugar. O povo tinha pecado de forma desenfreada, envolvido em idolatria, envolvido em imoralidade, envolvido em injustiça. E agora o Senhor iria puni-los. Mas o Senhor não iria puni-los de qualquer maneira. O Senhor iria trazer vergonha, humilhação sobre eles. O Senhor iria trazer sofrimento sobre eles. Mas não de forma aleatória. O Senhor faria isso pela mão da Babilônia, pela espada da Babilônia. Mas faria isso de forma muito justa. O Senhor executaria o seu juízo de maneira justa. O juízo divino, meus irmãos, pesado em balança, nos lembra de que o Senhor não poupará o culpado, porque Ele não inocenta o culpado. Isso nos faz lembrar, queridos, de que cada um de nós prestaremos contas diante do nosso Deus no final. De que cada um de nós teremos que apresentar diante do Senhor a nossa vida. De como nós nos portamos, a nossa vida, meus irmãos, terá sim uma prestação de contas. E Deus é justo e Ele saberá punir os seus inimigos. Nesse tanto nós somos lembrados, queridos, de que a justiça de Deus é a coisa que há de mais assustadora para nós, porque nós iremos prestar contas diante de um Deus que vê tudo e que por ver tudo Ele julga de maneira correta. A vergonha e o sofrimento do juízo final é o que mais assusta o coração dos homens, mas eles fazem questão de fingir que isso não vai acontecer. Mas o mais assustador é quando a igreja de Cristo se esquece de que o juízo final não é uma coisa só lá para fora, mas que nós também seremos julgados, que nós também passaremos pelos crivos do Senhor, que nós também prestaremos contas até das palavras frívolas que nós falamos enquanto estávamos brincando, falando sobre o jogo de futebol. O Senhor vai cobrar por cada palavra dita. Imagine como será a nossa vergonha nesse dia. Mas a balança do Senhor, meus irmãos, que pesa os pecados, mostrou ainda mais poder quando sobre Cristo essa balança pesou. Em Isaías 53, versículo número 5, nos diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados, de tal maneira que Ele mesmo enfrentou agora os sofrimentos decorrentes do juízo de Deus, que Ele soube e viu em sua própria carne a justiça de Deus, a equidade de Deus, que julga os homens independente de quem eles são, de maneira que Ele, o Filho de Deus justo e eterno, ao receber sobre si o meu e o seu pecado, recebeu a punição como se não fosse ninguém. Recebeu a punição que era justa para mim e para você, mas que estava sobre ele. Hebreus capítulo 13, versículo número 13, diz que ele relevou sobre si o vitupério, a vergonha, a tristeza. Ele relevou sobre si a vergonha do pecado, recebendo o justo castigo que era meu e que era seu. O
severo juízo de Deus, e meus irmãos, a primeira característica é que o juízo de Deus é justo. A segunda característica é que o juízo de Deus é total. Nenhum pecado ficará sem resposta, versículo de número 2. Uma vez dividida em balança os 3 molhos de cabelo, o profeta agora precisa dar destino a eles. E o Senhor dá 3 destinos distintos a cada um desses cabelos. A começar pelos que estão dentro da cidade, versículo número 2 diz: 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Lembrem, meus irmãos, que ele está na frente do tijolo, que é a maquete da cidade. Ele deveria pegar 1/3 parte desse cabelo, colocar em cima desse tijolo e tocar fogo nesse cabelo. Na verdade, a imagem que ele traz aqui é dupla. Primeiro, a imagem da fome e do desespero de quem estava cercado. Porque um cerco, meus irmãos, não era um simples ato de guerra. Um cerco era o desespero para a população. Um país cercado, uma cidade cercada, era a certeza de fome naquela região. Eles iriam morrer pela fome, morrer pela peste. Uma vez cercada, a fome trazia doenças e a doença matava. Então eles iam morrer. Mas não só isso. No dia que a Babilônia invadiu a cidade, eles queimaram a cidade. E as pessoas foram realmente mortas em incêndios. Por isso que o texto diz: quando se cumprirem os dias do cerco. Quando o cerco encerrar, ele diz: vai morrer essa parte do povo dentro da cidade já. O Senhor já iria castigar dentro da cidade um grupo, morrendo esse grupo ali dentro mesmo. O segundo grupo, o texto nos diz que ele deveria tomar 1/3 parte e ferir com uma espada ao redor da cidade. Pensem na imagem. Ele pegou o cabelo da cabeça, cabelo da barba, juntou, pegou uma balança e saiu pesando, até ficar os 3 montes do mesmo tamanho. Pegou o primeiro montinho, jogou em cima do tijolo e tocou fogo. As pessoas imediatamente já vinham saber que se esse monte de cabelos, que era vergonha e sofrimento do povo, estava agora ali para ser destruído por juízo de Deus por causa da espada, estava sendo queimado dentro da cidade quando o cerco fosse rompido, eles já sabiam que ia morrer muita gente durante a invasão. Mas aí vem a fuga, porque quando acontece uma invasão dessas, meu irmão, é cada um por si e Deus por todos. Todo mundo se manda, ninguém vai ficar esperando, dizer, já vamos ver o que, é que vai acontecer. Todo mundo foge, dizia. Aí os que fogem, quando saíam da cidade, a primeira coisa com que eles se deparavam era com o exército do lado de fora da cidade. Então, dentro da cidade, as pessoas estavam morrendo queimadas, mas quem saiu da cidade, o texto diz que ele deveria usar agora a mesma espada que ele usou para se raspar, que é a Babilônia, ele deveria usar para trinchar esses cabelos dos que estavam fora da cidade. A imagem, meus irmãos, é de que ninguém escaparia, está vendo? A imagem é de que quem ficasse na cidade, morria queimado. Quem fugisse da cidade, morria pela espada. A única opção que você tinha é como é que você quer morrer. É o famoso, se correr e se ficar, você já conhece a regra. Não tem como. 2 grupos, um morre dentro e o outro morre fora. Um morre queimado, o outro morre pela força da espada. Diante da possibilidade da morte de fome e queimado, alguns se arriscaram. Mas ele diz, esse grupo será ferido com uma espada ao redor da cidade. Mas tem um terceiro grupo ainda. Esse terceiro grupo é interessante. Porque o terceiro grupo foge. Versículo número 2. A outra terça parte espalharás ao vento. Opa, 1/3 fugiu, está vendo? Jogou para cima. Então se jogou para cima, a ideia é de que eles iriam se espalhar, está vendo? Meu irmão, se espalhou cada um para o canto, foram embora. Mas o texto não diz que eles escaparam do juízo, notaram? O texto diz que eles foram espalhados. É diferente, porque logo em seguida o texto diz, e desembainharei a espada atrás deles. Veja o que ele está dizendo, que não importa se fugirem, mesmo que consigam fugir, eu vou atrás
deles. Mesmo que eles consigam escapar, eles não escapam de mim, porque eu vou encontrar. Nessa época, muita gente fugiu de Jerusalém e foi para o Egito, porque o Egito estava numa boa condição. Inclusive, eles achavam que era o Egito que ia ajudar Jerusalém. E eles fogem, meus irmãos, e o Senhor vai atrás, de tal maneira que o exército o encontrou, e eles foram encontrados em todo canto por onde estiveram, e o Senhor saiu matando, não importa onde eles se escondessem. Não importa se está dentro da cidade, não importa se está fora da cidade, não importa se você conseguiu ir para longe da cidade. O que o texto nos mostra é que não tem como escapar do Senhor. Não tem como ficar isento do juízo, não tem como fugir do juízo, porque o Senhor os alcançará. E a imagem dessa espada que trincha quem está fora e persegue quem corre, essa imagem, meus irmãos, é a imagem do Senhor, que está sempre com a espada sobre a cabeça dos homens, e que não há escapatória nenhuma. Em Apocalipse nos é dito que no dia da volta de Jesus Cristo, os homens pedirão para que os montes se lancem sobre eles, não para eles morrerem, mas para se esconderem, porque eles esperam que tenha alguma coisa que os esconda da presença gloriosa e poderosa do juiz de todos. Não tem. Não tem como esconder-se, meus irmãos. E não tem brabão que não fuja. Não tem homem forte, ignorante, bruto que não fuja. Esses homens arrogantes que acham que podem ofender a Deus, que acham que podem se levantar contra Deus, eles fugirão e gritarão feito menininhas assustadas, porque não tem como fugir da presença de um Deus que vê todas as coisas. Não tem como fugir da presença de um Deus que está em todo lugar. Ele diz: eu vou encontrar cada um deles. O juízo, meus irmãos, seria um juízo total. Deus, quando resolve decidir, quando resolve derramar da sua ira, ninguém consegue escapar dele. Ele está atento a tudo. Quando ele resolveu derramar a sua ira sobre Sodoma e Gomorra e sobre algumas cidades vizinhas, somente 5 pessoas, aliás 3 pessoas deveriam fugir de lá. Jó e as 2 filhas. A mulher de Jó, de Ló, vinha também. Melhor de lá vinha também. Mas o Senhor deu uma ordem bem simples, foi: não olhe para trás. Notem, meus irmãos, que o juízo do Senhor a alcançou depois que ela tinha saído da cidade. Não, ela não estava dentro da cidade. Ela do Senhor, ao desobedecer a ordem do Senhor, já fora da cidade. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Deus vai derramar totalmente a sua ira. Não podemos brincar com o pecado, mas nesse sentido, meus irmãos, nós vemos o tamanho do peso que Jesus suportou. Porque Jesus não suportou uma parte da ira divina, Jesus suportou toda a ira divina sobre si. De que o pecado meu e seu, que deveria nos levar ao inferno por toda uma eternidade, Jesus resolve receber sobre si o pecado de todos nós. A condenação que era minha e que era sua, de todos nós, de todos os salvos, de todas as épocas, estavam todas de uma vez sendo punidas na pessoa de Jesus Cristo. A ira total de Deus se levantou contra o seu Filho, de tal maneira que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus irmãos, o Senhor derramou toda a sua ira sobre a pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você conseguíssemos sair ilesos. Isso nos mostra, meus irmãos, mais do que simplesmente o amor de Deus por nós, mostra a severidade do juízo de Deus, que não deixou de punir o seu Filho de forma severa no dia da cruz do Calvário. Ele derramou sobre Cristo a ira que era nossa. O severo juízo de Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que o juízo de Deus é justo. Em segundo lugar, nós vimos que o juízo de Deus é total. Mas em terceiro lugar, nós vemos que o juízo de Deus ainda é gracioso. Ele preserva algo, no versículos 3 e 4. Nós somos surpreendidos com os versículos 3 e 4. Porque no versículo 2 nos é dito de que ele pegou aquela terceira parte de cabelo e jogou para cima. Então se espalhou o cabelo por tudo quanto é canto. E eu fico pensando agora no profeta procurando fios de cabelo no chão para atacar com a espada. Não é assim a imagem, né? Dele atacando esses fios de cabelo soltos. Mas não só isso, no versículo 3 o Senhor deu uma ordem interessante. Dessa terça parte espalhada, dessa terça parte que vai escapar viva, você vai tomar, e olha a expressão, tomarás
uns poucos. São cabelos selecionados, está vendo? Não é um punhado. Ele não está dizendo, olha, você vai pegar nessa terça parte, pegar um punhado. Não, ele jogou para cima, lembram? Espalhou no vento. Ele vai selecionar alguns cabelos daqueles. Vai selecionar um grupo. E nesse grupo, você vai fazer o seguinte: os atarás nas abas das suas vestes. As abas, meus irmãos, era a barra da saia, lá embaixo. Eles vestiam os vestidos, lembram? E lá embaixo, você tem a aba da roupa, lá embaixo. Eles faziam o seguinte, eles tinham um cinto que eles amarravam na cintura. Então, às vezes, eles pegavam, do jeito que as mulheres faziam antigamente, quando iam lavar roupa no açude, no rio. Vocês não lembram como era o negócio. As mulheres usavam as saias compridas e precisavam se abaixar. Para que elas conseguissem se abaixar com aquelas saias compridas e não se atrapalhar, principalmente depois que ela estava molhada, você pegava a parte por baixo, entre as pernas, a parte de trás da saia, e puxa a parte de trás da saia para frente, e enfia na frente aqui. Quando você fazia isso, a saia vira um calçolão, notou? Mas ao mesmo tempo que ela virava esse calçolão, ficava um espaço na frente que dava para guardar coisa. Então, na verdade, era uma calça com bolso, está vendo? É isso que ele está dizendo, pegue e coloque alguns cabelos nessa parte da sua roupa. Junte, faz esse ajeitadinho na roupa. E esconda alguns cabelos ali. Esconda alguns cabelos ali. Quando ele faz isso, meus irmãos, isso abre um leque de esperança incrível. Porque nota, ele diz, fugir não é uma saída, notaram? Porque no versículo 2 ele diz, quem fugir eu pego. Não adianta correr, parece aquela mãe na gente da época, lembra? Se correr é pior. Não, vocês mais novos não sabem o que é isso. Quem é mais velho sabe. Quando a mãe pegava a famosa havaiana e dizia, se correr é pior. É o que ele está dizendo, não corre não que é pior. Para quem correu, uma espada atrás. Mas olha que esperança magnífica, ele diz, desses que correram, desses que fugiram. Pega alguns, seleciona alguns desses cabelos, seleciona alguns, faz um montinho. Alguns só, não é muito não. Tomarás uns poucos, não é muito, poucos. Desses poucos você vai guardar na aba da sua veste. Ele está dizendo, esses poucos vão escapar. Serão remanescentes, vão escapar. Aí você pode pensar assim, graças a Deus. Escaparam, está tudo certo. Olha o versículo 4. Está tudo certo ainda não. Destes, poucos que você ainda juntou e colocou no seu bolso, ele diz mais. Destes vocês ainda tomarão alguns e os lançará onde? No fogo, porque ele não pode escapar. Desse pequeno grupo, ainda tem um grupo que ele vai tirar, e ainda vai separar ainda mais. O que ele está fazendo? Ele está limitando, está vendo, ao máximo quem escapa. Ele está limitando ao máximo, que dentre os que escapam a espada pega, dentre aqueles que não pegam a espada ainda são um pouquinho guardados, mas dentro desses que foram guardados, ainda tem um grupo que ainda vai para o fogo. Porque dentre os que fugiram para o Egito foram mortos. Mas alguns foram levados cativos para a Babilônia, fazem parte desse texto que está se espalhando, está vendo? Mas dentre os que foram para a Babilônia, alguns ainda na Babilônia, morreram. Diz, o juízo continua. Mas onde está a graça? A graça está, nem que fosse, em um único fio de cabelo que tivesse escapado. Porque o juízo de Deus deveria ter queimado tudo. O juízo de Deus deveria ter destruído tudo. E se sobrasse um único fio de cabelo na aba da veste do profeta, era Deus que estava guardando esse último fio de cabelo para preservar a sua linhagem. Era necessário que a linhagem fosse preservada. Principalmente, era necessário que a linhagem de Davi fosse preservada. Não importava as outras tribos, é tanto que quando eles voltaram, ninguém mais nem faz ideia mais de que tribo faz parte. Porque não interessa. A linhagem de Davi precisava ser preservada, porque deveria vir Cristo, aquele que é o rebento que vai surgir dentro de um toco lançado no chão. O toco que o Senhor iria derribar, iria brotar um pequeno rebento que se tornaria, meus irmãos, a base onde eu e você fomos enxertados. Cristo precisava nascer
Deus não ia exterminar o seu povo. Os remanescentes, é a graça do Senhor ainda se manifestando, para que Cristo viesse ao mundo e a condenação não se espalhasse. Nesse momento nós descobrimos, meus irmãos, que mesmo quando o Senhor está executando o juízo, tem uma escapatória. E que a escapatória está escondido na aba da sua veste. Que o único lugar que é possível ser escondido é quando se esconde no profeta, quando se esconde naquele que representa o Senhor. A fidelidade de Deus, meus irmãos, está em manter um povo para si, mesmo quando esse povo é pecador. Mesmo quando o juízo se espalha por todos os cantos, Ele ainda mantém um grupo que está guardado com Ele, que está reservado para Ele e que não será perdido. É bonito ver como Jesus fala desses pouquinhos cabelos que são remanescentes. Em João capítulo 10, versículo 28, Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele nos mostra, meus queridos, de que enquanto o juízo final não é executado, em meio ao juízo de Deus como o mundo está, o Senhor mantém a sua graça viva, de tal maneira que existe uma escapatória. E a escapatória está escondido na aba de Jesus Cristo. Precisamos estar escondidos na palma da sua mão. É o único lugar seguro para estarmos. De tal maneira, meus irmãos, que o juízo de Deus pode ser evitado debaixo daquele que recebeu o juízo em nosso lugar. Cristo é o único guarda-chuva de juízo que você pode conhecer. Você não pode fugir dele, você precisa se esconder debaixo dele, porque não importa onde você esteja, o juízo te alcança, mas aqueles que o Senhor deu a ele, ninguém arrebata da sua mão. O Senhor nos convida a olharmos para o trabalho de Cristo em nos preservar também. O texto, meus irmãos, então nos mostra, dentro dessa severidade, alguns alertas então. O primeiro alerta que nós precisamos ter, meus irmãos, é que não adianta achar que é possível ter diante de Deus uma conversinha e podermos convencer ao Senhor de sermos livres do julgamento do dia final. Porque não importa, meus irmãos, o julgamento ele acontece o tempo inteiro e já está acontecendo. Você não precisa do último dia para ser julgado. Após a morte, diz as Escrituras, segue-se o juízo. Você não sabe quando vai comparecer na presença de Deus, mas uma coisa você pode ter certeza, Ele vai ser justo quando você se comparecer na presença dEle. E essa justiça é que deveria estar fazendo você se preparar ainda hoje, porque não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer, que possa te livrar da justiça dEle, porque os nossos pecados são diante de Deus como trapos de imundície. Não existe nada que você possa entregar para o Senhor, para livrá-lo da justiça do Senhor. Não. Talvez, se você tiver um juiz amigo, no interior a gente diz que levou um agrado para ele. Talvez, se você tem uma causa na justiça, leva um bolo de rolo, e o juiz dá uma olhadinha melhor no seu caso, né? E vê melhor a sua situação. Deus não pode ser subornado, meus irmãos. Deus não pode ser subornado. O texto nos lembra de que o julgamento será justo. Ai de nós, porque nós somos culpados. Não, nós não somos inocentes. Deus olhando dos céus à terra não viu um justo sequer. Não, nenhum de nós somos inocentes. Só houve um inocente. E é isso, meus irmãos, que nos alegra. Porque Cristo, o único inocente que existe, recebeu sobre si o justo castigo meu e seu. Por isso nós precisamos aparecer nesse dia do juízo diante do Senhor, não com mãos abanando, mas escondidos por trás de Cristo, que recebeu sobre si a punição que era minha e que era sua. Todos que comparecerem diante de Deus sem Cristo não têm nenhuma outra expectativa a não ser a expectativa de horrível julgamento e condenação final. Não tem como se apresentar diante de Cristo sem o advogado verdadeiro e achar que vai conseguir ser inocentado, porque não será. Mas todos que têm a Jesus Cristo, todos que confiam em Jesus Cristo, todos que confiam nele e confessam os seus pecados a Ele, têm advogado junto ao Pai, Jesus
Jesus Cristo, o justo. Ele recebeu a justa punição minha e sua, de forma que eu e você nos livramos do juízo, não por nossa causa, mas por causa dele. Não confie na sua vida para se apresentar diante do Senhor do jeito que você vive. Se esconda imediatamente por trás de Cristo, porque o juízo do Senhor é justo, e Ele precisa de um justo para receber a punição sua. Então se esconda por trás de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda lição que o texto nos ensina é que esse juízo é total e que não é possível escapar. Os homens tentam escapar do juízo de várias maneiras, e a pior forma de tentar escapar do juízo de Deus é fingir que o juízo não existe. De alguma maneira, meus irmãos, não só as pessoas do mundo, mas os próprios crentes estão vivendo feito avestruzes, enfiando a cabeça no chão e fingindo que a tempestade não existe. Ao fingir que o mundo espiritual não existe, ao fingir que isso aí eu vou resolver amanhã, ao fingir eu não estou afim de pensar nisso agora, ao fingir e deixar para outro dia a decisão de se render adiante de Cristo, te coloca num risco imenso, porque você não sabe se ainda tem 5 minutos de vida. Você não sabe. Eu não sei. Ah, pastor, mas eu estou bem. E esse coágulozinho que está para despertar aí? Hã? E o carro que você não vê quando sai na igreja? Eita! Ficar dizendo assim, precisa disso lá no YouTube. Ó, precisa disso. Não, precisa que você saiba. Nós não precisamos de coisas extremas para morrer. E depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém escapa dessa realidade. Fingir que ela não existe não te ajuda em nada. Fingir que está tudo bem não te ajuda em absolutamente nada. Mas Cristo, meus irmãos, que recebeu sobre si a nossa vergonha, Cristo que foi envergonhado e maltratado em nosso lugar, Cristo é o único que consegue nos tirar dessa enrascada. Porque o juízo irá alcançar a todos, mas aqueles que estão debaixo de Cristo serão poupados do juízo, porque Cristo já pagou. O que você é convidado hoje é não ignorar o juízo, não fingir que ele não existe, porque ele existe, mas se preparar para o encontro dele, na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor nos convida hoje a pensar, de que todos irão comparecer diante do Senhor, mas uns poucos vão chegar de forma apropriada. E essa é a última lição. Não são muitos, não é uma quantidade enorme. Desse texto final, não é metade do texto, só são somente alguns poucos cabelos. Mas esses que são guardados em Cristo, é os únicos que podem ter real esperança. E essa é a grande lição que nós temos hoje à noite, meus irmãos. Não tenha esperança de salvação final em ninguém, em nada mais, a não ser em Cristo. Porque se Ele não te guardar pela mão, você será torrado pela ira divina. O texto nos ensina que nós precisamos ser guardados por Cristo, por isso peça a Ele, clame ao Senhor hoje à noite, rogue por misericórdia, saiba da realidade do juízo e clame a Deus por perdão. Diga: Senhor, me perdoe, eu preciso estar na Tua presença, eu tenho que me decidir hoje de estar com o Senhor e levar a sério a minha vida. Do jeito que eu estou vivendo, eu vou ser destruído no final, eu não posso continuar assim, eu preciso do Seu perdão, eu preciso da Sua companhia, eu preciso estar guardado em Ti, me guarde dentro do seu coração, para que eu não me perca, Senhor. E Ele te dá uma certeza magnífica hoje, é que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Porque a todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A certeza que nós temos é que nós passamos da morte para a vida e não entraremos em condenação. Cristo, meu querido, é a única coisa, é a única pessoa em que você pode confiar e o único lugar onde você pode se esconder. Corra para a barra da saia de Cristo. Esconda-se na aba da sua veste, para que o juízo do Senhor não te alcance lá. Você precisa imediatamente de Cristo. Queridos, o niilismo moderno é perigoso, porque ele nos leva a viver a vida como se Deus não existisse. Daí a imagem de Nietzsche dizer que Deus está morto no coração dessas pessoas, porque Deus não faz diferença nenhuma para elas. Mas a pior coisa que o niilismo faz é tirar dos homens o senso de consequência, de que tudo na vida
tem um fim e que todo mundo paga pelo que fez. Vive agora, não pensa no futuro. O niilismo colocou no coração dos homens do mundo inteiro a sensação de que, se eu não pensar no juízo, ele não vai acontecer. Se eu não pensar no futuro, as coisas não vão acontecer de mal comigo. Deus me livre. Deus só irá te livrar se você estiver escondido em Cristo. O Senhor te convida hoje para ver a única saída. E a única saída não é fingir que o juízo não existe, ou que o Senhor não irá julgar. A única saída é correr para Cristo. Fora de Cristo, meu querido, só há juízo. Mas em Cristo é o único lugar onde você vai encontrar preservação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Não deixe para amanhã. Estou perguntando quantos anos você tem de crente, não. Estou perguntando se você já foi batizado, se você é membro de igreja, eu não sei quantos anos. Estou perguntando quantos cargos você tem na igreja. Estou dizendo hoje, esconda-se em Cristo, porque é o único lugar seguro para se esconder. Não deixe para mais tarde. Tem misericórdia de nós, Senhor. O juízo está sempre à nossa porta, nós temos sempre uma espada no nosso pescoço. Nós não sabemos a hora que iremos nos encontrar com o Senhor. Pode ser a qualquer minuto. Livra-nos, ó Senhor, desse pensamento mundano, de fingir que está tudo bem e que eu vou pensar nisso amanhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a corrermos para o Senhor hoje à noite. Não permita, Senhor, que os nossos corações descansem sem antes nos escondermos em Ti. Não permita, Senhor, que nossa mente relaxe sem antes nos escondermos em Ti. Guarda-nos, ó Senhor, nas abas das Suas vestes. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor nesse instante, vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos ao Senhor, nós somos convidados a apresentarmos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas, como gratidão ao Senhor pelo sustento que Ele nos tem dado. Cantemos ao Senhor.